A viagem de carro entre as duas maiores cidades brasileiras já pode ser feita sem uma gota de combustível, só com eletricidade. A Via Dutra acabou de inaugurar postos de recarga para carros elétricos entre São Paulo e Rio. Em vez de bombas de combustível, tomadas. Os carros elétricos são o tema de uma série especial de reportagens do André Trigueiro, que o Jornal Nacional exibe a partir de hoje. Imagina você dirigindo por aí um carro como esse, sem ruído, porque o motor é absolutamente silencioso, sem fumaça, porque não há queima de combustível. Alguém poderá dizer que esse é o carro do futuro. A verdade é que em vários lugares do mundo o futuro já chegou. E é isso que você vai acompanhar com a gente a partir de agora. O futuro poderia ter chegado há mais tempo. A tecnologia do carro elétrico foi desenvolvida na mesma época dos motores a combustão, no final do século XIX. E lá se vão mais de 100 anos. Só que a autonomia das baterias era muito pequena. Os carros a combustão logo se tornaram mais baratos, principalmente com o modelo de produção em série e a expansão da indústria do petróleo. Desde então, essa vem sendo a trilha sonora da civilização. Os carros redesenharam as cidades. Foi preciso abrir espaço para ruas, avenidas, estacionamentos. A paixão sobre 4 rodas fez o mundo girar cada vez mais rápido. Até que o rápido foi ficando engarrafado. Em marcha lenta, mais ruído e mais fumaça. Em 2015, em Paris, o mundo declarou guerra às emissões de poluentes. E o Acordo do Clima abriu espaço para novas tecnologias limpas e renováveis. Diante dessas análises da importância da redução das emissões para o setor de transporte, os países foram se movimentando e, a partir da COP21, assinaram acordos diversos para a inserção de carros elétricos e eletrificação da sua frota. Esse crescimento está a acontecer muito empurrado pela Europa, pelos Estados Unidos e pela China. Hoje, não há um único fabricante de veículos que não tenha uma oferta elétrica. Portanto, é um caminho que não tem retorno. Já existem aproximadamente 2 milhões de carros elétricos no mundo, sem contar os modelos híbridos. A Agência Internacional de Energia calcula que em 2030 o número de veículos que podem ser abastecidos na tomada pode chegar a 125 milhões. A confiança na nova tecnologia é tanta que vários países definiram até o prazo final para que as montadoras deixem de vender carros com motores convencionais. É o caso da Noruega, Reino Unido, França e Índia, que já deram aviso prévio para os motores a combustão. A China, que é o maior mercado automotivo do mundo, se prepara para fazer o mesmo, mas não anunciou prazos. Para a gente entender o alcance das mudanças que estão acontecendo na indústria automobilística do mundo, vale comparar o motor a combustão com o motor 100% elétrico. A diferença é impressionante. Enquanto o motor convencional reúne aproximadamente 500 peças e componentes, como bielas, válvulas, pistões e cilindros, a versão elétrica, dependendo do modelo, precisa de apenas 50. Além de mais compacto e simples, esse motor ainda tem a manutenção mais barata. Além do número de peças e do peso, ele consegue ter uma potência maior num volume menor, ou seja, você ocupa menos espaço no veículo. Ele não emite gases poluentes, ele é totalmente ecológico e também não gera ruído. O carro é muito gostoso de dirigir. Primeiro que você não tem marcha nenhuma para passar, nem troca de marcha. É uma marcha única direto no eixo. E ele acelera muito rápido, de 0 a 100 em 7 segundos. O carro é muito forte. Quando o assunto é carro elétrico, o tamanho não é documento e a prova está aqui, ó. Olha o tamanho desse carrinho.
Ele mede 1/3 do tamanho dos veículos convencionais e pesa menos de meia tonelada. Esse carrinho já está sendo testado em vários lugares do Brasil para múltiplos usos. E hoje quem vai ter essa experiência sou eu. Ele chega a 80 km por hora, tem autonomia de 100 km. Ele otimiza o uso do espaço no perímetro urbano, no trânsito, no engarrafamento, no estacionamento. E ele é ideal para quem dirige sozinho. O que a gente mais vê em engarrafamento são carros grandes ou carros de tamanho convencional com uma pessoa apenas dentro. Para nós é indiscutível que essa tecnologia é uma tecnologia disruptiva que ela vai fazer parte da vida das famílias, não só no mundo, como no Brasil também. A mudança é real. Após o mais badalado casamento do ano, os noivos seguiram para a festa num carro conversível de 1968, transformado em elétrico. Os novos tempos chegam na velocidade desses carros de corrida. Parece Fórmula 1, mas é Fórmula E, de elétrico. Os campeonatos mundiais vêm acontecendo desde 2014, com a bênção da poderosa Federação Internacional de Automobilismo. Cruzar a linha de chegada quase em silêncio pode surpreender muita gente. O fato é que essa tecnologia já está fazendo o maior barulho mundo afora. Se depender dos planos da indústria automotiva, os caminhoneiros e motoristas de ônibus não vão demorar muito para dirigir veículos elétricos no Brasil. O que é ótimo se a gente lembrar que a greve de maio começou por causa do preço do diesel. O impacto dessa transformação para todo mundo a gente vê na segunda reportagem da série especial do André Trigueiro. Um país movido a diesel, onde a maior parte das cargas é transportada assim. São quase 2 milhões de caminhões circulando por aí. Quase 500 mil caminhões leves para entregas rápidas nas cidades. E quando eles param, o país para. Foi o que aconteceu em maio. A greve dos caminhoneiros bloqueou estradas, causou desabastecimento e prejuízos em vários setores. A alta do diesel foi a principal causa da paralisação. Mas uma nova geração de caminhões não depende de combustível, não polui o ar, nem emite ruído. A partir de 2020, essa fábrica vai abrigar a primeira linha de montagem de caminhões leves com motor elétrico do país. Qual é o motor elétrico, qual é o motor a diesel? Olhando os caminhões assim de frente, não dá para responder rápido e com certeza essa questão não. Mas quando a gente vê por dentro, levantando as cabines, fica claro que o motor convencional a diesel ocupa um espaço enorme. Está aqui o tanque de combustível, olha o tamanho do motor. Do lado de cá, na versão elétrica, não tem tanque de combustível, tem 4 módulos de bateria dos dois lados do chassi e o kit elétrico do motor ocupa muito menos espaço. O caminhão elétrico suporta o mesmo peso e atinge a mesma velocidade que a versão convencional. E a manutenção é cerca de 30% mais barata. O caminhão elétrico deverá ser mais econômico do que o caminhão a diesel, principalmente em função da performance do motor e do custo da energia elétrica versus o custo do combustível diesel. Mais barato? Mais barato. Quanto? Ao redor de 20% a 30%. Está na hora do test drive, nós vamos testar o primeiro caminhão leve elétrico do Brasil. Posso dirigir? Vamos. Fui. Vamos embora. Bem-vindo. Girar a chave. A chave. Tá ligado. Em comparação com o motor convencional, bem menos ruído. Infinitamente menor. Vamos nessa? Vamos nessa. Olha que beleza, olha que torque. Bom, agora a gente vai para a pista de testes com ladeiras.
Bom, eu vou subir essa ladeira, tá? Sobe. Vamos ver um caminhão elétrico subindo a ladeira. Quase 40 graus. Primeiro piloto, não engenheiro, do caminhão elétrico. E você se submetendo a esse risco comigo? Porque confio em você e no caminhão, né? O caminhão é seguro. Não necessariamente nessa ordem, né? A bateria do novo caminhão é importada, mas o motor é 100% nacional. Vem dessa fábrica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e já está preparada para o crescimento desse novo mercado. Essa demanda já existe no mundo e ela vai vir para o Brasil também, sem dúvida nenhuma. Principalmente na área de transporte de cargas e transporte urbano. Basta ver mais iniciativas para isso. São Paulo deu um passo importante nessa direção. Uma lei sancionada em janeiro determina que as emissões de CO2 dos ônibus e dos caminhões de lixo da cidade caiam pela metade nos próximos 10 anos e cheguem a zero em 20 anos. A nova legislação coincide com a renovação do contrato de concessão das empresas de ônibus. Você vai ter a renovação do contrato baseado com uma lei que também prevê metas de emissão. Acho que esse é o grande combustível que se tem hoje a favor dos elétricos na cidade de São Paulo. Eu acho que é um caminho sem volta para as grandes metrópoles, né, do Brasil e do mundo. São Paulo tem uma das maiores frotas de ônibus do planeta. São 14 mil. A mudança prevê mais trólebus, que são conectados a uma rede elétrica. Mas para cumprir a lei, será preciso fazer mais. Qual é a sua previsão de expansão da frota de elétricos no município de São Paulo? A gente tem expectativa de 40% nos próximos 6 anos. Investimento em transporte público, que pode levar os benefícios dessa tecnologia para toda a população. Essa revolução que a gente está passando da tecnologia, principalmente saindo da combustão e indo para a eletrificação, é fundamental. A gente precisa priorizar que essa mudança aconteça no ônibus, que essa mudança aconteça no transporte a carga, que a gente continue investindo na ferrovia. Eu preciso ter todas essas opções e elas todas precisam ser de baixo carbono, me oferecer segurança, me oferecer conforto, me oferecer conveniência. E a saúde também sai ganhando. A poluição de São Paulo hoje está 2 vezes maior do que aquela preconizada como ideal pela Organização Mundial da Saúde. Esse excesso corresponde a uma redução da expectativa de vida de 3,5 anos. Se a gente reduzisse isso pela substituição total do transporte pesado, a gente estima que ganharíamos em torno de 1 ano, 1 ano e meio de expectativa de vida. Dirigir um carro movido a eletricidade é uma experiência que poucos brasileiros já tiveram. Na terceira reportagem da série especial, o André Trigueiro mostra como é viver com um carro elétrico e o que poderia acontecer com o sistema energético do país se toda a nossa frota fosse abastecida nas tomadas. Num país tropical, onde o sol é abundante, é possível abastecer o carro elétrico a partir do telhado da própria casa ou do escritório. É o que a gente está vendo aqui. O dono dessa casa em Jaguariúna, na região metropolitana de Campinas, instalou 20 metros quadrados de placas fotovoltaicas. Isso é suficiente para ele abastecer uma moto elétrica, um carro elétrico e a própria casa. Recarregar o carro na tomada leva até 8 horas. O custo é de R$15. Considerando um carro que passa 10 km por litro a gasolina, a gente está falando já de um custo de aproximadamente hoje 40 centavos por quilômetro rodado. E num carro elétrico você teria um custo de aproximadamente 12, 13 centavos por quilômetro rodado. A autonomia é de 150 quilômetros. Uma vez por semana, o Leonardo precisa ir até São Paulo a trabalho. Mas hoje quem vai guiando sou eu. Eu já percebi que quando você coloca o pé no acelerador, ele sai mais rápido. É isso? Sim, isso deve ser ao tão famoso torque, né? Então, o torque de um veículo elétrico, ele é imediato. Então, se você pisar agora aí, afundar o pé, você vai colar no banco até a velocidade máxima do veículo. Eu tenho um acelerador e tenho um freio, não tem embreagem. Não tem embreagem, é igual um carro, né, automático.
Quando o motorista pisa no freio do carro elétrico ou simplesmente tira o pé do acelerador, o motor para de consumir energia e passa a funcionar como um gerador, transformando o movimento em energia elétrica, que vai para a bateria. O sistema também funciona em descidas. É uma autorrecarga. Aí se você quiser tirar um pouquinho o pé do acelerador... Vamos lá, esperar a descida, pronto, tirei. Ele já até começa, aqui ele já começou a carregar. É impressionante. Ele começa a carregar, se você mudar também ali... E não é o freio, é desaceleração. Desaceleração. Já começa a recarregar a bateria. Seguimos pela rodovia Bandeirantes, que tem a primeira rede intermunicipal de recarga do Brasil, com 10 eletropostos. Percorremos até o momento 77 quilômetros e o consumo de eletricidade aqui deu 6,3 quilômetros por quilowatt. Isso. Isso numa equivalência a um motor convencional. Eu estou falando de um custo de R$30 com combustível. Com R$30 eu conseguiria, pagando pela energia na minha residência hoje, eu poderia chegar a rodar até 300 quilômetros. Eu daria 2 cargas completas na bateria desse veículo elétrico. Aqui o abastecimento é de graça. A distribuidora de energia usa os eletropostos para testes. A Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentou em junho a cobrança do serviço. Mas é preciso ter paciência. 1 hora para carga total ou meia hora para 80% da bateria. Diminuir esse tempo é um dos desafios dessa tecnologia. Mas a empresa dá como certo o crescimento da frota de elétricos no Brasil e não vê riscos para o abastecimento do país. A gente tem projeções nossas que indicam que o impacto de um crescimento de carro elétrico não deve passar de 0,5% a 1,5% de aumento na carga de energia elétrica do país. Isso seria o equivalente a 10 milhões de carros elétricos em 2030. Esse é o cenário mais agressivo que a gente tem, ou seja, é um crescimento muito gradual e que não deve gerar nenhum tipo de risco de abastecimento ou de falta de energia. Só que isso não é consenso. Eu acho que na geração nós temos problemas aí de limite de geração hidráulica, que hoje está existindo, temos até bandeira vermelha, e a distribuição, eu creio que ela não está preparada para receber uma frota tão grande de carros elétricos. Esse professor fez uma estimativa levando em conta uma situação extrema: a eletrificação de toda a frota de veículos leves do Brasil. Isso representaria alguma coisa entre 15% a 20% da demanda de energia elétrica hoje no Brasil. Pelo lado da distribuição, nossos estudos têm indicado que a distribuição precisaria fazer investimentos, sobretudo na parte de transformadores, para lidar com a sobrecarga associada com os veículos elétricos. Este engenheiro estima em 30% o aumento do consumo de energia se toda a frota for elétrica, mas não vê problema nisso. O veículo elétrico pode ser comparado com um ar-condicionado de 12 mil BTUs. Qualquer casa que tiver condição de instalar um ar-condicionado de 12 mil BTU pode ter um veículo elétrico na garagem. Em suma, eu acho que não seria nenhum impacto significativo a entrada dos veículos elétricos no Brasil. Ele trabalha na maior hidrelétrica do Brasil, que também entrou nessa corrida tecnológica. Além dos vários tipos de carros elétricos que podem ser compartilhados entre os funcionários, Itaipu desenvolveu, em parceria com outras empresas, ônibus, caminhões e até um avião elétrico tripulado. Eu penso que nos próximos 10 anos nós vamos ter mais inovação nessa área de mobilidade do que o que ocorreu nos últimos 50. E o Brasil tem um diferencial importante quando o assunto é carro elétrico. Na hora da recarga, a maior parte da energia é limpa e renovável, vem principalmente das usinas hidrelétricas. Em países como Estados Unidos, Alemanha e China, os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia. Ou seja, quem anda de carro elétrico por lá continua poluindo, ainda que indiretamente. Lembra do telhado solar do Leonardo? No carro elétrico dele, não entra energia suja. Existe uma satisfação e a sensação de liberdade e independência incrível. E no final do dia também, eu me sinto até orgulhoso de diretamente ter investido também na infraestrutura do país.
Então, a gente falou muito de eletricidade ao longo dessa semana por causa da série especial de reportagens do André Trigueiro, né, sobre veículos elétricos. Agora, quando a gente para pensar no total de carros, de veículos que existem no Brasil movidos a eletricidade, a gente fica surpreso. São 300, gente. 300, não mais do que isso. Quando a gente fala em carros exclusivamente elétricos, é muito pouco. Eles ainda são muito caros aqui no Brasil. Exatamente nesta quarta reportagem da série do Trigueiro, ele explica essa e outras barreiras que os carros elétricos enfrentam. A bateria é a parte mais importante e mais cara de um carro elétrico. É ela que permite que o veículo se movimente sem emitir fumaça nem fazer ruído. A questão é o que fazer depois que a vida útil da bateria termina. Um problema parecido com os dos celulares e smartphones. Normalmente as pessoas jogam fora no lixo. Só que isso não é recomendável, porque as baterias, tanto as dos celulares quanto as dos carros elétricos, são feitas de metais pesados que podem causar problemas à nossa saúde e ao meio ambiente. A má notícia é que ainda não há tecnologia barata e acessível para resolver esse problema. As baterias muitas vezes são captadas pelas montadoras que comercializam esses veículos e são reexportadas. Algumas vão para a Bélgica, para a Alemanha, onde são desmontadas, os metais separados e reciclados. Isso tem custo? Sim, tem um custo e precisa ser colocado também dentro da conta do investimento que as empresas estão fazendo para popularizar essa tecnologia. Preste atenção nessas imagens. Essa é a bateria de sal desenvolvida aqui no Brasil. Nós identificamos uma tecnologia que era pouco explorada no mundo. Ela é 100% reciclável e ela é reciclável a baixo custo. Apenas 1% do valor da bateria é necessário para você reciclar a bateria. Então, isso é um ponto forte. Mas o laboratório da usina de Itaipu quer ir mais longe. Uma bateria de sódio flat. É uma coisa nova que permite reduzir o preço da produção da bateria em 1/3. E isso facilita muito mais uma entrada no mercado. Falando em mercado, o Brasil segue na contramão dos carros elétricos. Ainda não há fábricas por aqui. E quem decide comprar paga muito caro por isso, a partir de R$190 mil. A carga tributária é alta. Carros 100% elétricos não pagam imposto de importação, mas pagam IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de 25%. O governo anunciou esse mês uma redução que começa a valer em novembro. A alíquota vai variar de 7% a 20%, dependendo do modelo. Só 6 estados brasileiros dão isenção de IPVA e 3 têm uma alíquota menor. O número de carros elétricos no país ainda é pequeno, pouco mais de 300, sem contar os modelos híbridos, segundo a Agência Internacional de Energia Elétrica. Nossa expectativa é que para os próximos anos isso aumente, mediante uma provocação que a própria BVA vem fazendo junto ao governo para tornar esses veículos mais acessíveis, com a redução de tributos e políticas de fomento. É uma questão de definição de prioridades. Não é que tipo de carro a gente quer ter hoje, mas que tipo de carro nós gostaríamos de ter daqui para frente, sendo também produzido, não só comercializado, no mercado brasileiro. E se a produção de carros elétricos crescer no Brasil? Qual será o impacto disso sobre outros setores da economia, como a indústria de autopeças e combustíveis? Você vai ter uma migração natural de parte dessa frota que vai sendo migrada para os elétricos, que vai deixar, por exemplo, de trocar o óleo do motor, mas por outro lado vai precisar de um inversor, que é o que controla o motor elétrico. Então toda essa cadeia produtiva que está por trás dessa tecnologia, ela vai continuar, ela vai crescer bastante e vai gerar empregos em outras áreas. No setor de autopeças é a discussão que a gente precisa fazer agora. O Brasil precisa se preparar para a chegada dessa tecnologia, para que novos fornecedores possam trazer motores, baterias e outros conjuntos no médio e longo prazo. E é um caminho sem volta. Não adianta você querer continuar investindo em máquina fotográfica com filme quando você já tem a digital. Só se você quiser abrir um museu. É melhor você ser protagonista e preparar a comunidade, treinar pessoas, do que você tentar lutar contra.
Nos últimos dias, você acompanhou aqui no JN uma série sobre os carros elétricos, pois hoje a gente mostra o sucesso que eles fazem em outros países. A reportagem é dos correspondentes Tiago Eltz e Rodrigo Alvarez e do Márcio Gomes, que gravou quando ainda estava trabalhando no Japão. Não se engane com o bucólico bondinho cruzando as ladeiras. Nessas ruas, roda o que há de mais moderno no mundo em transporte pessoal. Em comum com o bonde, só o que movimenta o motor: a eletricidade. Falar de carros elétricos nos Estados Unidos é falar de Califórnia. Isso porque 50% dos carros elétricos vendidos no país são vendidos aqui. Esse sucesso, metade das vendas dos Estados Unidos, vem por uma questão cultural da região, claro, mas principalmente por um plano de governo, por políticas públicas fortes focadas em incentivar esse tipo de veículo. A Califórnia foi o primeiro estado a criar um programa de emissão zero, que determina que uma parte dos carros vendidos aqui tem que ser movida a eletricidade. E o governo dá uma forcinha para quem quer o seu. Nessa casa não tem um só, mas 2 carros elétricos. Quem vive aqui é o brasileiro Guilherme Rossi, que comprou esse carro pelo equivalente a R$ 82.500, só que 1/3 desse valor veio do governo. Mas com 2 carros para ligar na tomada, já dá para imaginar que a luz vai subir. Então é como se fosse uma máquina de secar roupa ligada por 6, 7 horas direto toda noite. Gasta uma boa luz. Gasta uma boa luz. A nossa vantagem é os painéis solares, que reduz o nosso custo de energia. 60% do que o Guilherme gastou nos painéis solares do telhado, ele recebeu de volta em abatimentos do imposto de renda. Guilherme tem uma empresa de aluguel de carros de luxo e o modelo elétrico faz sucesso. É um Tesla, a empresa mais revolucionária quando se fala em elétricos. Não por acaso ela fica aqui na Califórnia e já vale mais do que algumas das montadoras mais tradicionais do mundo, mesmo produzindo menos de 2% dos veículos. A Tesla também está construindo a maior fábrica de baterias do mundo para alimentar seus planos de expansão. Enquanto os Estados Unidos abrem as portas para os carros elétricos, em vários países da Europa, os motores a combustão estão com os dias contados. Aqui na Europa, uma enorme preocupação com o aquecimento global acelerou o ritmo dessa mudança, o que muito em breve vai levar à extinção dos canos de descarga. Até 2040, países como França e Reino Unido vão proibir a venda dos carros convencionais. Na Noruega, esse prazo é 2025. No país que é considerado o mais feliz do mundo, 20% dos carros novos já são elétricos. Paris, com sua fama de impaciente, resolveu que o último cano de descarga será expulso dessas ruas em 2030. Fábricas, portanto, trabalhem depressa. É aqui nesse cantinho, no fim da linha de montagem, que acontece a grande revolução. O carro finalmente vai se tornar elétrico, porque a bateria vai ser colocada nele. A grande novidade é que essa bateria enorme que a gente está vendo aqui, pesando quase 300 quilos, dá uma grande autonomia ao motorista. Ao contrário do que acontecia antigamente, que o motorista talvez pudesse dar uma voltinha no bairro e já tinha que recarregar o carro, agora é possível andar mais de 300 quilômetros sem precisar de recarga. A previsão é que daqui a 3 anos, um carro popular elétrico possa viajar 360 quilômetros sem parar. E a recarga total vai ser feita em pouco mais do que 20 minutos. A cidade do futuro terá muitos carros elétricos, será muito mais silenciosa e muito mais adequada que a cidade de hoje. Então eu penso que é uma batalha em que vale a pena combater. Para incentivar a mudança, a França dá até 10 mil euros de ajuda para quem comprar um elétrico. Pelas previsões da Associação Francesa para o Desenvolvimento da Mobilidade Elétrica, em 2025, um carro com bateria vai custar o mesmo que um carro a gasolina. O que especialistas dizem é que no momento em que o preço deixar de ser uma barreira, o carro elétrico tem tudo para conquistar o mercado. Uma parte gigantesca desse mercado está aqui na Ásia. E a China já largou na frente.
Com os subsídios do governo, a China vendeu quase 500 mil de carros elétricos no ano passado, mais da metade das vendas no mundo. O Japão vem bem atrás, mas não está parado. Hoje no Japão, existem mais pontos de recarga para veículos elétricos do que posto de gasolina. Isso nos dá a dimensão de como se encara a busca por novas energias para mover esse país. O governo daqui investe mais na tecnologia dos carros a hidrogênio, mas não fecha a porta aos elétricos. A pequena empresa do senhor Omura está oferecendo o pacote completo: carro elétrico e painéis solares para as garagens. Ele disse que o modelo será perfeito para as cidades do interior, onde não existe tanta opção de transporte público. Compacto e bonitinho, o objetivo foi desenvolver uma coisa simples, barata, para enfrentar a concorrência das montadoras já estabelecidas. Mas a autonomia de 50 quilômetros comigo foi bem menor. A bateria acabou. O que eu faço? Vou tentar empurrar o carro. Se tem um lugar que planejou bem o consumo de energia, é o bairro de Fujisawa, a 50 quilômetros de Tóquio. Painéis solares cobrem os telhados e ajudam a abastecer o bairro. O conceito de cidade sustentável vale para tudo, até para locomoção. E o carro elétrico faz parte disso. Os moradores podem compartilhar 3 modelos: é chegar e usar. E quem tem seu próprio elétrico, abastece na porta de casa. Um exemplo que pode se espalhar por todo o Japão.